Aí nós tivemos no domingo de Santa Ceia, Timóteo capítulo 1, quem veio, por favor? Ótimo, né? Gente, vocês são demais. Eu tenho conversado com os amigos pastores que fiz aliança lá em Israel, eles são aqui do Brasil, e eu disse para ele que o método de trabalho nosso faz a igreja crescer muito. Eu disse para ele essas mensagens assim em sequência, expositiva, resumindo um livro, é como se a igreja participasse um ano inteiro de um seminário. E isso é igual quem já viu uma série que não consegue dormir, 4 da manhã tem que trabalhar às 6, você não consegue, está entendendo? Você não consegue faltar um culto, porque, cara, o que vai vir no próximo, né? E aí você que gosta de estudar, não tem tempo para fazer um seminário, já casou, etc e tal, e aí você acaba fazendo um seminário nos cultos, né? Acaba aprendendo de uma forma clara, expositiva também, de uma forma que a gente trabalha no ensino aqui, acaba aprendendo aquilo que talvez é ensinado numa sala de seminário. A diferença é que seminário você tira um dia exclusivo para fazer isso aí. E aqui você já faz o útil e agradável. Cultua e assiste uma aula ainda. Assim eu acredito. Quem está sendo abençoado aí? Nós precisamos trabalhar sempre com a margem que o texto dá para a gente, né? A maioria das mensagens que eu prego são mensagens positivas, que requer um pouco de história, cultura. E aí acaba aprendendo muito mais com isso aí na aplicação e saber, né? O texto de hoje ele tem 2 milênios atrás, né? E ele foi do ano 67, a segunda carta de Timóteo, e parece que é um texto que foi escrito agora, hoje, já, ou ontem, né? Serve para hoje, para amanhã, então é muito legal isso aqui. A gente trabalhou na carta, a primeira carta, no primeiro capítulo, no domingo, na quarta-feira que passou também trabalhamos aqui, mantendo a chama acesa, não foi? Na quarta-feira agora, e hoje nós iremos ao capítulo 3, notícia boa, quem quer ouvir? Quarta-feira vamos fechar a carta de Timóteo, mas Tito está vindo aí, irmãos, e depois Gálatas, Hebreus, 1ª, 2ª Coríntios, Tessalonicenses, quem quer? Colossenses, vamos fazer uma votação? Vou fazer uma votação e aí vamos lá, estou brincando, vai ser nada assim. Vai ser da ordem cronológica, a gente não se perder, tá legal? Então vamos lá, por favor, o nosso tema de hoje, muito obrigado meu amigo, bota aí, tu porém, permaneça fiel. Repete comigo, 1, 2, 3, tu porém, permaneça fiel. 100% agora, tu porém, só os que foram campeão no dia de hoje. Eu não sei por que essa coisa que esse time é maior do que Jesus. Porque as primeiras vezes era para falar para Jesus. Aí quando você vai falar para aquilo que a terra te prende, você joga lá em cima, né? Quem ama Jesus, repete para mim, por favor. Quem ama Jesus mais do que o Flamengo, fala baixinho. Repete comigo assim, tu porém permanece fiel. Ok? Nós viemos trabalhando essa frase assim, essa cobrança, né? Esse jeito de Paulo dizer para Timóteo, né? Tu porém, muitas margens dessa condição, tu porém é aquilo que os outros fazem. Fica uma pergunta para a gente, por que eu não posso, né? O fulano é assim, o fulano faz. Fulano é fulano, você é você. Então o que muitas pessoas podem, Paulo diz para Timóteo, tu porém. E quando tem alguém interessado na gente, na nossa doutrina, no nosso crescimento, no desenvolvimento da nossa espiritualidade, nossa fase espiritual, esse professor, porém, ele sempre vai colocar algumas restrições para a gente. Já deixei vocês bem sabidos aqui, em que aquilo que as pessoas dizem que é cobrança, não é cobrança. A forma dela entender é cobrança, porque a criança não entende porque está apanhando. Criança não entende porque está apanhando. Ela acha chato, meu pai me deixou de castigo, mas ela não entende na hora. Ela sabe que ela fez alguma coisa, mas ela não entende que aquela correção é uma surra que vai inibir erros no futuro, né? Pelo menos é para ser, né? Então toda vez que o Paulo diz para Timóteo, tu porém, ele está dando uma bronca em Timóteo, ó, eles fazem, você não, eles podem, você não, eles não têm compromisso, você não. Então que seja esse tema hoje algo em que a gente possa guardar em nossos corações o que muitas pessoas fazem, o que muitos dão o luxo de fazer. Nós, porém, não temos esse privilégio. A gente não tem direito de escolha. Repete comigo assim, o cristão não tem escolha. Todos na Bíblia que tiveram a opção de escolher, decidiram por algo errado, né? Então a gente não tem escolha. O Pedro ele olha para Jesus e ele fala, vocês vão para onde? Eu? Não tenho escolha, para onde eu vou, né? Se só tu tem as palavras de vida eterna. Então repete comigo, eu não tenho escolha. Tu, porém, permaneça
fiel. Por favor, Timóteo, capítulo 3, segunda carta, capítulo 3, verso 1 ao 5, por gentileza, e vamos à nossa leitura, beleza? Diga assim, dá para ver daí? Dá para ver daí? Está me ouvindo também bem? Ok, vamos lá. Timóteo, capítulo 3, verso 1, posso ler, irmãos, com vocês? Pode ou não pode? Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Porque as pessoas, mais rápido, viu? Porque as pessoas só amarão a si mesmo e ao dinheiro. Serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão seus pais e serão ingratos e também profanos. Não terão afeição, nem perdoarão, e caluniarão os outros, e não terão autocontrole, serão cruéis, odiarão o que é bom. Olha quanta coisa ruim. Obrigado. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si, amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Ponto. Fique longe de gente assim. Parece dar um conselho de mãe e de pai, né? Está na esquina? Olha, esse menino tem futuro. Olha o que ele faz. Fique longe dessa gente. Parece ter um conselho de pai, né? Na verdade, o discipulador, ele tem um pouco de pai e de mãe, né? Quando cobra, etc e tal. E quando nós olhamos essa carta aqui, do verso 1 ao verso 5, irmãos, eu nunca vi na Bíblia um texto que fala tanta coisa ruim, mas boa. Por que ruim, mas boa, né? Ele diz tanta coisa ruim que a gente não quer, mas boa para a gente discernir, né? Não serve para mim. Alguém está fazendo, mas esse não sou eu. E parece que é tirar ali o lençol e descobrir o que tem por detrás, ou uma máscara da pessoa, e ver o jeito da pessoa. Então Paulo agora, você sabe muito bem que a carta é 67 anos de Cristo, depois de Cristo. Paulo agora está advertindo Timóteo, além daquilo que nós trabalhamos no capítulo 1, que Paulo parece que manda uma carta para Timóteo, dizendo, olha, aviva o dom que foi imposto em você, quando impus minhas mãos. Então dá-se a entender que Timóteo não estava mais pregando. Timóteo aceitou a perseguição e afrouxou, né, a palavra. Cada um estava no seu lugar. Nero estava pegando os cristãos e mandando matar. Você já conhece, já falei nos cultos anteriores, a saber, domingo passado. E agora parece que na carta do capítulo 2 em diante, o Timóteo, jovem pastor e bispo da igreja de Éfeso, ok? Na Turquia, começou a pregar novamente. Então ele volta aos púlpitos, agora ele volta a trabalhar. E uma vez que ele volta a trabalhar, uma vez que ele olhava o problema fora, esse problema foi curado, agora ele vai voltar para os problemas internos. E quando ele olha os problemas internos, ele vai ver isso aqui, ó. Preste atenção. Saiba que nos últimos dias haverá um tempo ou tempos muito difíceis. Irmãos, últimos dias, ano 67, estamos em 2025. Amados, 2 milênios à frente, se Paulo já alertava Timóteo que os tempos já seriam difíceis naqueles dias, que essa carta tem uma aplicação para aqueles dias, porém muitas coisas fazem alusão ao que viria na frente, né? Então esses últimos dias também são cabíveis de pessoas com esses adjetivos aqui, de maledicência, pessoas no qual têm comportamentos estranhos, no qual não condiz com a santidade bíblica e com obediência e devoção a Deus. E quero que você acompanhe comigo para você ver quantas palavras cruéis tem aqui, ok? Porque as pessoas só amarão a si, egoísta, e também amarão ao dinheiro, serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, também desobedecerão os seus pais e serão ingratas e profanas. Quando a Bíblia diz profana, não tem como profanar aquilo que já é profano. Profanar é quebrar a santidade, profanar o que é rito religioso, ok? Por exemplo, profanação do templo, né? O tipo de vestimenta que você usa para vir para a igreja, ok? A cultura que você tem, por exemplo, profanação é caluniar aquilo que é santo, misturar o santo com o profano. A gente viu aí passeatas e passeatas daquelas cores coloridas que cismam em dizer que a gente está cheio de coisas contra. Na verdade, nós não temos nada contra as pessoas, e sim os princípios que elas tentam empurrar goela abaixo da gente, né? Mas você vê que tem umas encenação de crucifixo sendo colocado na parte do ânus, né? Tem umas encenação de Jesus como um gay, etc e tal. Isso é o profano. É quando você pega algo sacro, que é religioso, e profana isso, né? Quando você maldiz o nome de Deus, quando você diz que Deus é debalde, é anátema, coisa alguma, né? É o profano que a gente vê de maior extensão. Por exemplo, hoje tem igreja que diz ser igreja evangélica, mas é igreja que aceita todo mundo, né?
A gente aceita todo mundo, mas não é para ficar. Vinde a mim, mas o vinde não deve permanecer como está. Porque se o meu jeito lá de fora não é mudado quando eu chego aqui dentro, então aqui lá fora é a mesma coisa. Esse lugar é o lugar de nos aborrecer, mas para colocar ordem na nossa vida. Então a palavra expositiva de cobrança, chamada doutrina, que muitas coisas não gostam, é para colocar em ordem. E se é para continuar da mesma forma, do mesmo pensamento que eu estava lá fora, então ficasse lá fora. Porque mudar de lugar e não mudar de pensamento, não mudar de atitude, não vai mudar nada, entendeu? Então lugares que mudam a sua atitude, a sua forma de pensar, são lugares que mexem com a gente. Então o profano é uma coisa dos últimos dias agora. Existe igreja com bandeiras para tudo quanto é tipo de sexo, se aceita todo mundo, entendeu? Existe uma pastora missionária muito, quem é daí da época de 2000, essa mulher arrebentou aí muitos maracanãs da vida, fazendo coisas maravilhosas. Essa mulher hoje casou com outra mulher e hoje a igreja dela só tem gente do cheiro dela. Já viu aquela coisa assim, um ferido vai lamber a ferida de outro ferido, né? É coisa de identidade, entendeu? Ou seja, alguém afrouxou, alguém que era santo se tornou profano, aí vai para esse lado, entendeu? Mas cujo qual a consciência dessa pessoa parece que é amenizada só pelo ambiente estar em igreja. Só pelo ambiente estar em igreja. Irmão, estar em igreja não garante salvação de ninguém. Uma vez que você está e não é igreja, você não vai mudar, né? Quantos aqui ainda estão na igreja, estão hoje aqui, mas vivem com uma vida de porcalhada, uma vida imunda, uma vida que você não mudou o jeito de falar, o jeito de ver o mundo, os seus próprios jeitos que você, antes de ser de Cristo, você ainda tinha. Então não adianta. Efésios 4:27 diz assim, ó, a única forma de você dar lugar ao diabo, ele diz, não dê lugar ao diabo. Quem roubava não rouba mais. Então o cara saiu do mundo, vem para a igreja, mas ainda continua com atos ilícitos. Quando chegaram para Jesus com esse tipo de pergunta, ele falou assim, dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. Então eu não devo roubar o mundo, eu não devo defraudar ninguém. Quem mentia não minta mais. Se tem uma coisa que Deus não gosta, Deus abomina, também é mentira. Então a gente se converte em nome da religião, em nome da Bíblia, o Deus da Bíblia, a gente pensa que conhece, a gente dá um mergulho na água e sai de lá todo feliz, posta uma foto no Instagram, faz um texto desse tamanho, mas não muda comportamento, não muda vestimenta, não muda amizade, não muda nada. O evangelho é estranho. Quando o evangelho entra na sua vida, você começa a ser incomum para todo mundo. Quando o evangelho de verdade entra em você, você começa a ser constrangido com algumas pessoas, alguns ambientes, você começa a ter o nojo, tem a sensibilidade. Uma pessoa que foi curada mesmo no alcoolismo, ela não pode nem sentir o cheiro do álcool. Quando ela é curada do tabaco, daquilo que ela fumava, ela não consegue nem sentir o cheiro da fumaça. Então tem gente que diz que é a nova criatura, mas ainda não se sente incomodado com alguns cheiros que a vida anda lhe oferecendo. E na verdade a fumaça está lá, é você que vai lá com uma chaminé para observar aquilo tudo. Então não adianta. Você está comigo aí não? Você pode não gostar, mas é legal a mensagem de hoje, viu? Mas a intenção é que você saia aborrecido. Comigo não, com você mesmo. Ok? Espero que o Espírito Santo fale o seu coração, tire todo o bloqueio. E quanto mais a palavra te chatear, mais o evangelho vai ter vazão na sua vida. Entendeu? Tem que sair daqui falando assim, cara, foi o pior culto da minha vida hoje. Porque a gente se coloca no nosso lugar. A gente fala, foi um cultaço. Não foi nada, irmãos. Foi nada. A doutrina de hoje é forte. E ele diz, ó, porque as pessoas amarão a si próprio, egoísta. E também amarão o dinheiro, sendo arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus. Irão desobedecer seus pais, é a pior geração de hoje, da desobediência de pai e de mãe. Irmãos, eu não sei você, mas a minha mãe cantava nome e sobrenome. Quando a minha mãe chegava na esquina, do jeito dela, com a vara de goiaba, e falava, Carlos Alexandre, já era, irmão. Hoje os pais cansam, irmãos. Hoje os pais cansam, falam uma vez, duas vezes, e falam assim, vou falar mais uma vez, não. Ele fala mais uma, mais uma, mais uma. E parece que entra no ouvido e sai outro. Então se tem uma geração que desonra os pais, bem-vindo, é a nossa geração. A geração de filhos mais rebeldes que existe no mundo. E não vem dizer que teu filho é bacana não, irmãos. Porque está na faculdade, porque trabalha, isso não agrada a Deus, isso não vai nem levar ele para o céu. Tem muitos pais, eu não me acho contente em saber que o meu filho está fazendo faculdade, em saber que o meu filho está estudando, se ele se tornar um desobediente a Deus. Se ele não estiver aqui congregando. Se ele não ouvir a palavra, me incomoda muito. O que adianta ganhar o mundo inteiro, faculdade, dinheiro, e se perder, e chegar lá no dia da trombeta, do juízo, não vai estar lá.
Eu crio o filho para o mundo ou crio o filho para a glória de Deus? Porque não sei se você percebeu que há um ambiente hoje, aqui à noite, diferente. Você viu como é que o louvor estava? Pelo menos eu estava muito sensível, chorando demais no louvor. Há uma entrega aqui nesse altar. Há uma presença de Deus aqui, sim ou não? Então a gente não cria filhos somente para casá-los, para dar uma casa para eles, para dizer que eles formaram, é pós-graduado, é doutorado, é mestrado e o que for. Sucesso é maneiro, mas não leva ninguém para o céu. Pelo contrário, muito sucesso é até perigoso, que tira muita gente do céu. A raiz, o dinheiro é a raiz de todos os males. Muitas pessoas dizem assim, se Deus tivesse, por exemplo, pessoas do futebol, né? Sei lá, se eu tivesse sido aprovado no futebol, nem ouvindo a palavra estava. Cheguei para um jovem outro dia e falou assim, poxa, se eu tivesse passado na peneira, acho que nem em crente eu estava. Então, desculpa, entre ter um sucesso na vida que vai ser temporário e algo que vai te levar para a eternidade, não é melhor entre os homens não ser ninguém, mas perante a Deus ser um filho? Diz para mim, se você tivesse a vida do jeito que você queria, se você estava aqui me ouvindo de braço cruzado nessa noite. Fala para mim de verdade. Diz a verdade. Você estaria aqui? Casa de praia. Você merece, pô. Trabalho tanto. Muitas viagens. Não que isso tenha pecado. Mas é que só isso é depressão para a alma. É vazio. São as melhores fotos, mas é a alma mais vazia do mundo. Esse dia eu ouvi uma fala do Neymar. Alguém me replicou uma fala do Neymar. Desculpa, não ouvi a fala dele. Ele dizendo que queria ser um CLT, pelo menos ele ia ter um carnê de carro. Neymar, vamos trocar de vida. Ele queria ser um CLT da vida, queria ter uma prestação para pagar. Foi mesmo, eu não vi. Meu filho, que é fã de Neymar, falou, ok. Não sabe o que é um BRT. Mas aonde eu tiro a parte boa disso? Você vê alguém que tem tudo, mas não tem uma liberdade. Não pode caminhar com a família em um shopping. Na igreja, não sei se você sabe que a Lagoinha tem um espaço exclusivo, muitos criticam. Um espaço exclusivo chamado Elite, alguma coisa assim, espaço hall, alguma coisa privada ali, ok? Mas irmãos, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa de nome, uma pessoa conhecida, não consegue sentar aqui, porque se tem alguém que vai aqui idolatrar, que vai criar deuses, é a gente. Só você ver o que a gente tentou fazer com o show do Vitinho aqui, o que fizeram com essa igreja aqui. Pelo um dia me senti assim, meu nome foi riscado no livro da vida, criei um ídolo aqui nessa igreja. Criei um ídolo. Se tem alguém para idolatrar, cantor, pastor, gente renomada, é a gente, irmão. É a gente. Irmão, é raro. É porque não posta. Mas às vezes estou com muita gente conhecida, até de mídia. Mas, cara, não tira uma foto para tietar a pessoa, nem nada não. Esse dia estava num evento, na inauguração do The Chosen, agora a Santa Ceia, gente, vai arrebentar. Só que deixaram a gente com água na boca. Botaram uma entrada só, um episódio só. E aí quando a gente pensou que ia começar o filme, acabou, a gente foi embora. Mas foi bom, irmão. Lá no Village Mall, a cadeira. Se eu fui pobre, eu desconheço. Aguinha, pipoca, nossa, uma coisa legal. Aí entrei no banheiro, tinha uma pessoa muito conhecida. Aí ele, oi, eu falei, a paz do Senhor, irmão. Mas você é outro, caraca, o fulano está aqui, vamos tirar foto. Eu vou tirar foto no banheiro do cara. Mas qualquer um, eu não acho que, sabe, talvez para você não tenha nada a ver, mas tem gente que joga isso demasiadamente demais. Então se tem alguém para idolatrar, é a gente. Se tem alguém para estragar, as pessoas são a gente. Quem cria esses ídolos são a gente mesmo. Está comigo aí ou não está? Então não terão afeição, nem perdoarão. Verso 3, caluniarão os outros e não terão autocontrole, serão cruéis, odiarão o que é bom. Se tem um século para essas coisas, são hoje. Agora preste atenção no que vai vir aí, no versículo 4. Trairão os amigos, serão imprudentes, cheios de si, amarão mais os prazeres em vez de amar a Deus. Por que as pessoas procuram uma igreja do seu jeito? Por que as pessoas hoje têm uma palavra de 1h40, como vai ser hoje, pode chegar até 3 horas? Faz isso não. Êxodo 20, não mentirás. Por que a gente hoje quer
algo para facilitar. Por que os coaches estão se propagando, estão crescendo? Porque é uma palavra de efeito, uma palavra que faz chorar, uma palavra doce. Então, preste atenção no que ele diz, no verso 4. Eles negarão a si mesmo e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Irmão, se tem uma coisa hoje que sempre que a gente entende ser humano, a gente vai ter esse problema, a nossa luta é entre a carne e o nosso espírito. A tua carne, ela pede bebida, ela pede fumo, a tua carne pede dinheiro, a tua carne pede fama, a tua carne pede prazer sexual. A tua carne é vadia. Gostou da palavra? É isso mesmo que ela é. A nossa carne é uma prostituta. A nossa carne quer adulterar, a nossa carne quer cobiçar, a nossa carne quer desejar. Mas se tem uma coisa que o nosso espírito quer, é adorar a Deus. Aí fica essa briga. Quem vai vencer? A carne e o espírito, porque o refém é a alma. Se a carne vencer, a alma adoece. Se o espírito ganhar, a alma é alegre. Por isso que você vê o século com maior quantidade de pessoas depressivas. Eu não sei, saiu no GE esses dias, que eu vi um gráfico de depressão, de 10 anos para trás, o gráfico está 480% a mais de pessoas deprimidas. E detalhe, se você for colocar na gramática esse IBGE, a maioria delas são cristãs. Eu fico imaginando como é que uma pessoa que ouve a palavra não consegue ter sono. Como é que uma pessoa que diz que é evangélica participa de um culto e não tem paz? Será que a gente ama a Deus ou as coisas tipificadas aqui nesse versículo chamada de dinheiro? Porque no momento que eu estou pregando, se o seu pensamento está numa coisa pendente de amanhã, no momento que eu estou pregando, se o seu pensamento está em algum recurso que não veio, você literalmente está dando lugar à sua alma ficar cada vez mais vazia, porque a mensagem que entrar para trazer fé ao seu coração, para te motivar, para te entusiasmar, para trazer para você uma mensagem consolidada em Cristo Jesus, né? Mas aí no momento que eu estou pregando, te dá sono, te dá cansaço, você bota a cabeça lá fora, mais um deprimido cristão nosso, e a nossa fama só vai ladeira abaixo, só ladeira abaixo. Por que a gente não entra nesse lugar e a gente bota o telefone no modo avião? Por que a gente ainda é cisma ainda? Talvez você está vendo isso agora, alguém mexendo no zap e o pastor pregando a palavra. Pode acreditar, essa pessoa tem problemas sérios de alma. Ela é depressiva. Ela é uma pessoa desorientada. Porque uma pessoa sã, jamais ela faria isso num ambiente desse. Uma pessoa sã, ela colocaria a alma dela aqui, como Ana um dia colocou. Por que o profeta diz a Ana está abatida de alma? Porque Ana não prestava atenção em nada. Ana era totalmente desorientada. Só trazia o problema para o culto. Mas no momento que ela cai em si, que ela se conecta com o altar, ela levanta e vem fazer aquilo que ela deveria ter feito há muito tempo. Há muito tempo. Talvez você não precise criar um ídolo na sua casa. Por quê? Já tem você. Para que outro? Então só tem espaço para uma pessoa na sua vida. Ou você ou Deus. Qual o altar que nós iremos levantar? Amarão a si próprios. Serão presunçosas. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Essa coisa de falar assim, minha carne é fraca. Irmão, isso é coisa antiga já. Isso já devíamos riscar do nosso vocabulário, porque já está até feio essa margem de dizer assim, a carne é fraca, eu caí, eu tentei. Poxa, mas pastor, eu me santifiquei 3 anos. A pessoa tem coragem de falar assim, que eu me abstive por 3 anos e caí um dia, como se aquele dia fosse melhorar. 3 anos que você se santificou, em uma queda sua, você joga 3 anos por ralo e você ainda é burro de não fazer essa conta. Como é que pode? Eu sei que algo vai me comprometer, por exemplo, estou esperando em Deus há 5 anos, né? Aí por causa de um momento, eu estou nessa espera toda, por causa de um momento, eu vou me deter esse belo prazer. É o que a Bíblia diz. Amar a Deus acima de todas as coisas, irmãos, é sossegar a tua alma, não andar desesperado em área nenhuma financeira, sentimental, em área nenhuma familiar, em área nenhuma. Confiar em Deus é confiar e ponto, acabou. Por que o salmista diz, minha alma espera em Deus? Porque a nossa alma, ela quer levar a gente para outros lugares. Ela quer interter o nosso pensamento. Ela sempre vai dizer, não está bom, faz. Ela sempre quer levar a gente a viajar. E às vezes a melhor viagem é permanecer onde você está. Minha alma espera em
eu ainda te louvarei. Tem alguém comigo? Não? E ele vai dizer que serão religiosas, o pior dos versículos. Esse aqui é descarado. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar verdade e devoção. Vou repetir de novo. Serão religiosos apenas na aparência. Nós estamos falando para dentro de uma igreja, que Paulo escreve carta, Timóteo está lendo para a igreja. Timóteo está pegando um papiro e colocando para a igreja assim, nos últimos dias as pessoas serão religiosas. Imagina eles ouvindo Timóteo recitar o que Paulo está mandando. Apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Ou seja, irmão, o que está dizendo? Pele de ovelha, mas o coração é de lobo. É o que Jesus diz em Mateus capítulo 7, já iremos ver já. Irmão, quantos de nós somos enganados pela aparência? Quantos de nós somos enganados pelaquilo que a gente vê, né? Simplesmente fato, uma menina solteira, ela acha que se o cara acompanhar ela para a igreja, as mulheres de hoje, eu tenho visto um problema, muito desumano. As mulheres de hoje estão tão sem identidade que qualquer pé de chinelo rasgado, já viu aquele chinelo havaiana rasgado com fundo lá atrás? Está servindo. O medo de ficar sozinho. Esses dias atendemos uma pessoa que fala assim, eu casei porque o meu sonho era casar, né? Mas ela teve todos os sinais para casar. Mas em nome do casamento, porque parece que era o auge da vida dela, arrumou para si um problema. Aí tem dois problemas agora, que é casada e se criar outra agora é o divórcio. E aí, o que se faz? Está entendendo que a gente está igual Esaú, comendo de forma antecipada? Ficando descontente com o tempo da espera e pegando qualquer prato que vem pela frente? Se nós esperássemos o tempo certo de todas as coisas. Deus não deixa mentir, Ele diz, há tempo para todas as coisas. A gente está querendo colher no tempo de plantar. A gente está querendo que nasça no tempo de morte. Então, a gente está muito confuso. Eu acho que esse excesso de internet, excesso de informação, para a gente está trazendo a gente confuso, a gente está ficando sem identidade. Eu nem mais sei o que eu quero da vida. 5 vezes ao ano você muda de profissão, você não sabe o que é. Não, porque agora a sensação do momento, sabe o que falta na gente? Eu acho que é um pouco de identidade. De saber aquilo que nós nascemos para fazer, aquilo que Deus quer que a gente faça. Amém, igreja? Então ele diz, serão religiosos apenas na aparência. Irmãos, se tem uma coisa que dá para enganar a gente, é isso aqui. De repente tem alguém malvado do teu lado. Malvado. Aqui nessa igreja sentou, mais ou menos essa intermediação aqui, um cara que era assaltante de carro forte de banco. Quantas vezes eu dei paz do Senhor, você deu a paz do Senhor, etc. Está aqui, ó. A aparência, é só botar uma calça, uma blusa, um sapato meio penteca, né? Sapato pentecostal, uma Bíblia debaixo do braço, recitar alguns versículos, você fala, é varão. A gente tomou um conceito de varão achando que todo mundo é varão e todo mundo é varoa. A gente devia fazer o que Paulo falou, se afasta de gente assim. Porque o jeito está aqui. Só quando a gente encontra esse versículo, religioso na aparência, irmão, a aparência engana. Como é que você vai descobrir o que tem de trás da etiqueta do produto? Precisamos estar muito conectados com Deus para não sermos enganados nesses últimos dias. Muito conectado, muito conectado, muito conectado. Eu acho que a gente está vivendo um maior tempo hoje de Jesus virar a mesa dos evangélicos. De todas as religiões, né? O que dizia ser santo, que fazia curas, etc. e tal, chamado lá João de Deus, tem uma larga extensão de vexames. Os padres que diziam ter uma vida devota, um monte de vexame de pedofilia. E os pastores que diziam ser homem de Deus, cheio de adultério nas costas. O pior de tudo, que fere um líder, João acorda, fere um líder, fere um pastor, as ovelhas se perdem. Olha a responsabilidade. Pessoas de aparência terão aparência de piedade, mas segundo o texto diz que elas rejeitarão o poder capaz de lhe dar verdadeira devoção. Ou seja, quando você coloca uma doutrina para ela, não quer, muita cobrança. Quando você coloca um método de vida para ela, não quer, muita cobrança. Então, em nome do seu ego, em nome do seu Deus que está dentro de si, meu corpo, minhas regras. Só que Paulo traz para a gente uma informação muito coerente. Pergunta para mim qual é?
se afaste dessa gente. A gente precisava parar de enxergar pessoas e enxergar o que manipula elas. Porque um rostinho bonito pode ter uma alma perversa ali. Lembra o que Jesus falou? Eu vos envio como ovelha no meio dos lobos. Olha o que ele diz em Mateus capítulo 7, no verso 15, por favor. Tome cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelha, mas na verdade são lobos esfomeados. No dia do juízo, verso 22 e 3, no dia do juízo, muitos me dirão: ó, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não realizamos muitos milagres em teu nome. Eu, porém, vos responderei: não vos conheço, ou não conheci. Afaste de mim, vocês que desobedecem à lei. Já viu quando você lê 3 vezes o versículo e fala: Senhor, o que está escrito aqui? O que está escrito aqui? Lê comigo, por favor. Eu, porém, vos responderei. Verso 23, vamos lá. Eu, porém, responderei: nunca o conheci. Peraí, nunca o conheci? Dá uma olhada, por favor. Dá uma olhada, por favor, no versículo 22. No dia do juízo, muitos me dirão, não são poucos, são muitos: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome. Não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios, tiveram autoridade sobre demônios. Não tivemos expulsando demônio em teu nome e não realizamos muitos milagres. Então esses caras têm o ato profético, tem a unção para expulsar demônio e tem a unção para curar e fazer milagres. Milagres, maravilhas e prodígios. Só que olha o que o texto diz no verso 22. Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Ponto. Veja o que ele diz. Eu nunca os conheci, afasta-se de mim, vocês que desobedecem a... Lembra que eu falei? Desses líderes que eu coloquei aqui, de diversas denominações, são de aparência, mas não obedecem ao voto que fizeram nem à lei. Mas eles têm milagre de cura, milagre de revelação. Entra na porta. Você é doido para que fale o teu nome e o número do teu CPF. Como se isso ajudasse você a pagar suas contas. Ai, falou o meu nome, beleza, mudou sua vida em quê? A irmã me deu uma revelação, fui no culto e foi penteca pura, a irmã rodopiou, legal. E qual foi a palavra do pastor? Não teve não, foi a noite da revelação. Mas o que traz edificação é a palavra. Cadê ela? Não entendi nada. Alô, varão, acorda aí. Não entendi nada. Então ele diz que esses que dizem profetizar, curar em nome de Jesus, irmãos, olha só, expulsar, eles têm autoridade. Não sei se é combinado entre o demônio, eu vou sair para tu lá e expulsar. Não sei qual é a pegadinha entre eles, mas tem autoridade sobre os demônios. Jesus fala assim: eu não os conheço. Por quê? Vocês não obedecem à palavra. Você sabia que, não sei se você já viu uma imagem no Instagram de um martelo se pregando, os pregos nele mesmo? Já viram essa imagem? Alguém já viu? Por favor, divide comigo, já viu? Um prego, aí ele está pregando ele mesmo, os pregos que ele está pregando, o martelo, e ele está com a cabeça virada assim, e ele mesmo pregando os pregos na sua própria madeira. Se todos os obreiros, tá? Não é só pastores não, pregasse para si antes de dar sermão nos outros, nosso mundo seria melhor. O problema é que a gente é especialista para dar ordem, mas zero para obedecer ordem. A gente é muito bom de cobrar as pessoas, mas zero de ser cobrado. Se todo mundo mudasse a mensagem, falava assim: antes de eu tirar a cravo do olho do irmão, preciso tirar o cisco que está no meu olho, seria muito melhor nosso estilo de vida. Então ele diz que essas pessoas que utilizam de maravilhas, sinais, prodígios, ele diz para essas pessoas que ele não conhece. Irmão, e a pior coisa da vida é você ser amigo de quem Jesus não é conhecido. Jesus diz que não conhece essa gentalha, e eu quero ser amigo de pessoas assim. O fulano cura, o fulano profetiza. Vê se o fulano está com as contas em dia. Vê se o fulano pagou o aluguel atrasado. Vê como que está as contas, a família, a casa. Vê como é que é a rede social. Tenta morar perto. Todo homem tem defeito, mas existem coisas que são incabíveis para quem se diz ser ministro de Deus.
Para o cara falar que é profeta, para o cara falar que tem um dom de curar, tem que ter uma vida de um caráter ilibado, sem sombra de dúvida nenhuma. Jesus, ele dá para a gente um rascunho aqui dizendo assim: eu não vos conheço. Então como é que eu vou saber se alguém é de Deus? Porque no dia do acerto de conta, a Bíblia diz que o trigo e o joio eles crescem junto, mas no dia do acerto, os dois vão passar onde? Na moenda. E quando apertar o trigo, o trigo tem caroço dentro, né? Que é a glória de Deus que nós carregamos. Agora, quando apertar a palha do joio, não vai ter nada dentro. A verdadeira aparência chamada e descrita por Jesus de sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado? Bonito por fora, mas vazio por dentro. Você não tem medo não de viver uma vida toda na igreja, caminhar com Jesus, achar que está caminhando com Ele, frequentar culto, e não mudar comportamentos, não mudar jeito de viver? Você não tem medo não de ficar no apocalipse não, gente? Esses dias falei de manhã, quero comentar agora, uma pessoa muito conceituada, inclusive até da área, porém eu discordo. Eu tenho o meu jeito de pensar. Eu sou pré-arrebatamento. Quem aqui é pré-arrebatamento e pós-arrebatamento? Quem é pós? Quem é pós? Vou explicar. Pré aqueles que crê que a igreja vai ser tirada da terra e Jesus vai voltar e vai começar a grande tribulação. Quem crê nisso? Quem crê aqui que a igreja vai passar pela grande tribulação? Levanta a mão. Pode ficar, dona Emília. Pode ficar, dona Ilma. Pode ficar. A gente deixa, tá? Vocês querem ficar na grande tribulação? Essa pessoa vai ficar não, tá, dona Emília? A senhora vai subir, tá bom? Amém. Corrigindo. Reticência. Olha, essa pessoa ela diz assim: não, a igreja vai passar na grande tribulação. Irmão, não vai. A Bíblia diz que no mundo nós teremos o quê? A aflição. O que nós estamos passando hoje é tribulação. Agora, quando a Bíblia diz, Mateus 24, sobre a volta de Jesus, ela fala, a grande tribulação que nunca houve em todas as eras. Só que vai haver um casamento da noiva com o noivo. Nós precisamos nos casar com o noivo, sim ou não? E quando vai ser essa época? Lembra do casamento que é aprontado para a gente, Mateus 25, aquilo é uma metáfora de como vai ser o casamento. O anjo vai tocar a trombeta, sim ou não? Tessalonicenses 4,13. E a trombeta soará, e os que estão em Cristo, os mortos ressuscitarão primeiro. Nós estamos vivos, seremos arrebatados com Ele a saber nos ares, ok? É o momento do casamento triunfal. Aqueles que morreram em Cristo e aqueles que estão vivos vão ser arrebatados. Aí nesse exato momento, Mateus 25 descreve para a gente que o anjo está na porta e de repente ele diz uma voz assim, lá vem o noivo. E de repente, as 5 prudentes estão com o óleo sobrando, sobejando. E elas entram. E as loucas falam, nossa, o óleo está pouco. E as outras falam, agora não dá para dividir, ou eu e você. Você teve a vida inteira, você teve o mesmo tempo, a mesma igreja, a mesma célula, os mesmos encontros, a mesma Bíblia para buscar. Deixou para buscar no final, agora paga o preço. E elas vão lá no mercado buscar. E nessa que elas voltam, a porta está fechada. Grande tribulação. E aonde está a noiva que buscou? E aonde está a noiva que não se deu o luxo de entrar na carne, que se santificou? Com óleo, irmãos. A diferença nossa é o óleo. E o óleo não dá para buscar depois do arrebatamento, não. É agora. Dizem que o Espírito Santo será tirado da terra. Quem concorda com isso? Levanta a mão. Amados, eu não tenho fé para isso. Ele não é onipotente igual o Pai? Ele vai estar. Mas sabe aquela pessoa que vai falar assim, para o que eu fui enviado, já fiz. Agora é com vocês. Agora pergunta para mim, em linha de pensamento pode discordar. Se com o Espírito Santo já está um pouco difícil, Ele vos ajudará. Se eu tenho vontade de me queixar dizendo que está difícil para mim, com o Espírito Santo do meu lado, imagine na grande tribulação sem a atuação dele. O que você quer? Irmão, não dá mais para brincar. É os últimos dias sendo pregado aqui agora. Irmãos, isso tudo é só uma introdução. A gente só vai embora às 11 horas da noite hoje. Não deixa o demônio entrar. Não vai embora não, Xandinha, fica aqui. Olha, essa é só a introdução dos últimos dias, irmãos. O que nós estamos vivendo? A última era da igreja. De repente,
o microfone vai cair. Já pensou se o nosso culto não acaba hoje? E a gente vai receber a bênção final lá na glória? Já pensou se os músicos não entram para cantar e um coral de anjos nos espera lá para a segunda fase? É sobre essa coisa. Sabe, por mais que a nossa vida seja bacana aqui, de repente hoje você está no melhor momento da sua vida e você fala, poxa, Jesus pode esperar agora, acabei de casar, vou me casar agora. Já pensou e partir para a glória sem experimentar do negócio? Tem gente que mede essas coisas, né? Poxa, estou agora com o canudo na mão, vou me formar. Irmãos, olhos não viram, ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Talvez para você seja o contrário. De que forma? Talvez você está vivendo um momento horrível da sua vida que fala, Jesus voltasse para mim agora seria maior alívio. Então, o que está bom para você de repente está ruim para alguém. Se Jesus viesse obedecer o nosso sentimento, do meu pior momento, do meu melhor momento, ele não voltaria sempre, nunca. Então ele não vai voltar quando eu quero. Ele vai voltar no meu melhor momento, no meu pior momento. Ele vai voltar e quem tem que estar bem sou eu. Quem tem que estar legal sou eu. Está comigo aí, não? Agora uma coisa eu sei, já vi muita gente nessa caminhada de evangelho de 20 anos, muita gente viveu uma vida longe de Deus e cair adoecido com enfermidade, e nesse momento essa pessoa se aproximar, e Deus não deixar ela sair desse período de doença e recolher ela, porque Deus é onisciente. Ele sabe que se curar ali, ia voltar a ser a mesma coisa. Eu já não vi um não, já vi centenas de Deus tratar. Depois você lê em casa Jó 33, o que eu disse? Jó 33, a Bíblia diz, vou falar com minhas palavras, Jó 33, se puder, eu não sei qual versículo, Jó 33 ele diz assim, que Deus leva uns no leito de cama, ou no leito do hospital, num leito para tratar, para ali ele fazer uma experiência com a gente, ali a gente colocar o coração. É como se você perdesse as suas pernas, não pudesse mais andar, perdesse os seus braços, não puder mais gesticular. É como se você não tivesse mais vontade própria. Aí você fala, meu Deus, e agora? Me socorre. Está comigo aí, não? Então, irmãos, preste atenção. Jesus está voltando. É sobre essa carta, é sobre esse tempo. Os últimos dias sendo anunciado mais uma vez. Eu não sei quantas vezes você já ouviu que Jesus vai voltar, mas eu quero que você some mais uma das que você já ouviu. Mais uma vez ele está dizendo, falta de aviso não é. Prepare-se quem puder. Jesus está voltando. E essa é a esperança do cristão. A gente se converte para morrer em Cristo ou para ser arrebatado. A gente não se converte para frequentar um culto de quarta e domingo, irmãos. Isso é motivo de a gente não perder a caminhada, não deixar de congregar. A chama se acende, é o discipulado, é o irmão, é a bênção, tudo, é crescer. Mas a gente se converte, irmão, para duas coisas: para morrer em Cristo ou para ser arrebatado. Você está comigo ou não está? Devia estar com Jesus, né? Também, né? Tá certo? Só que ele diz que no verso 6 de 2 Timóteo 3, sobre esse tipo de pessoa, lembrando, todos os adjetivos citados acima, do verso 1 ao verso 5, são pessoas, tá? Eu vou repetir para você entender, vou ler bem rápido. Nos últimos dias os tempos serão difíceis, porque as pessoas, ok? Amarão a si mesmos, amarão o dinheiro, serão arrogantes, orgulhosos, zombarão de Deus, obedecerão os pais, serão ingratas e profanas, não terão afeição, perdoarão, caluniarão, não terão autocontrole, serão cruéis, odiarão o que é bom, trairão seus amigos, serão imprudentes, cheios de si, amarão os prazeres em vez de amar a Deus, serão religiosos apenas na aparência, rejeitarão o poder que lhe dá a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Repete comigo, fique longe de gente assim. Depois dessa você tem meia hora depois do culto para não esquecer de olhar quantos amigos você precisa perder por amar a Jesus. Lembre-se de uma coisa, a Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade com Deus. Talvez Deus não chegue tão próximo porque tem gente que está ocupando o lugar dele. Se tem alguém na sua vida, irmãos, servir a Jesus, se converter, se abster até às vezes de pessoas mais chegadas. Infelizmente não tem espaço para o teu ego ou para o teu eu, aqueles que te massageiam, ou aqueles que te fazem sorrir, mas que não são de Deus. Ou você escolhe Deus. E escolher Deus no dia de hoje, irmão, vai mudar com você, vai mudar lugares que você vai frequentar. Você tem que ser uma pessoa chata para muitas pessoas. Então você vai começar a levar apelidos. Olha lá, aquele lá tá semideus agora, olha lá,
só quer saber de igreja. Você vai ter que levar uns apelidos no qual eles não conhecem, mas quem está vivendo a experiência é você. Para eles é estranho, para eles é loucura, mas para você isso se transforma em poder de Deus. E ele vai dizer sobre essas pessoas assim, olha, veja bem comigo, por favor, no verso 6 ao 9. Entre tais pessoas citadas do verso 1 ao 5, aqueles que se infiltram nas casas alheias e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis. Atenção ao texto, muito importante que você não se distraia. Carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Ou seja, tem alguém dentro da igreja de Éfeso, chamado essas mulheres vulneráveis, como nós temos visto hoje aqui, com sentimento à flor da pele, que não pode ver um varão novo se converter, que não pode ver alguém, né? Essas mulheres têm os seus desejos ainda não amortizados. Porque, irmãos, quando você se converte, irmãos, se você tinha uma vida sexual ativa, não sendo casado com A, B e C, você tem que parar. Se você vivia com uma vida de masturbação, tem que parar. Porque se você se converte, entregou a vida para Jesus, mas ainda continua 5 horas trancado no banheiro, tem alguma coisa errada. Está entendendo o nosso português aqui, não? Quer que desenhe o que é isso, não? Se você vive se abrasando, vive com filme pornográfico, irmãos, você só mudou de lugar, mas os comportamentos são o mesmo. Vou repetir, Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. O que o diabo se aproveita? De brechas na sua vida, como esse aqui, ó. Esses homens citados do verso 1 ao 5, são esses homens colocados agora, que iam na casa dessas mulheres. Só que essas mulheres tinham grande influência no tempo. Eram mulheres gregas, ricas, eram mulheres talvez de grande influência na igreja, a igreja se implantando, crescendo agora, e o que eles falavam para elas, elas traziam e inflamavam a igreja. Por isso que Paulo manda colocar elas de escanteio de banco, dizendo para não dar voz a ela. Não é que Paulo não manda e não reconhece o ministério de uma mulher, não. Que no caso desse capítulo aqui, o pecado da igreja de Éfeso estava sendo trazido, conduzido por essas mulheres, que de noite era a igreja, no horário do culto, mas saía do culto, tinha um contatozinho, tinha algo para fazer, etc. e tal. Ou seja, não mudou de vida. E essas pessoas estavam trazendo os costumes para essa igreja, ao ponto de o texto dizer que essas mulheres eram mulheres vulneráveis, carregadas de quê? De um desejo de pecado descontrolado, com todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. 2 coisas para a gente observar. Pergunta o quê? Elas tinham um desejo dentro delas ainda que não foi anulado. Qual o desejo? O texto diz: pecaminoso, desejo sexual. Eram mulheres talvez solteiras, algumas delas. Ainda não foi convertida por dentro. Só que elas deixavam essas pessoas citadas em cima a visitar elas. Sabe aqueles que tem um cafezinho aí, vou fazer uma visitinha aí. Esses caras iam lá, aplicava um ensino diferente do que Paulo estava construindo para Timóteo. Então trazia um novo ensino, né, para elas, uma vez que o texto diz que elas eram vulneráveis, ou seja, elas não tinham ainda se transformado no evangelho, na palavra. Então esses homens vinham com um novo conceito, né, uma filosofia colocando para ela, e elas traziam essa filosofia para dentro da igreja de Éfeso, ao ponto do texto dizer que isso tudo é por causa dos desejos que elas tinham. Esses homens buscavam a ensinar coisas diferentes do que Paulo tinha ensinado. Agora, preste atenção no verso 8. Olha como é que Paulo deixa claro para a gente. Lembra lá do que Jesus disse lá sobre os falsos pastores? Lembra do que foi ensinado para a gente de 1 ao 5 sobre pessoas que têm uma aparência? Olha como é que Jesus vai chamar esses caras. Esses mestres, eles são o quê? Mestres. Então eles estão ensinando. Eles são o quê, gente? Mestres. Eles estão ensinando, mas o que eles estão ensinando é tão importante você aprender isso, que o texto chama eles de mestres, ou seja, algo a ensinar eles têm, que estão impressionando essas mulheres. Então ele diz, esses mestres se opõem à verdade.
Eles são mestres, mas se opõem à verdade, como Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés. Tem a mente depravada e a sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Eu vou repetir o verso 8 e 9, que é muito importante. Se você não deu atenção, você tem uma oportunidade agora para que você entenda tudo que vai vir após. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Tem a mente depravada e a sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia alguém verá como são sensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. Irmão, até um dia a gente perceber que essas pessoas não eram de Deus, já arrebatou metade da igreja. Falsos que sentam do teu lado, falsos que tentam ensinar outra doutrina. O nome citado aqui, Janes e Jambres, você não vai encontrar em toda a Bíblia, a não ser somente aqui. Você pode pesquisar na sua JFAI, botar Janes e Jambres lá no canal de pesquisa, você não vai ver em nenhum outro texto tratar desse assunto. Mas esses camaradas existiram, só não foram nomeados. Agora, por que Paulo traz os seus nomes? Paulo traz os seus nomes porque Paulo é um cara culto e estudado. Paulo veio no primeiro século. O Flávio José faz menção dessas pessoas. Os que viveram na primeira igreja do primeiro século, a igreja primitiva, sabem deles, porque a lei e Torá era a coisa mais citada. Eles não tinham o Novo Testamento ainda formado, estava sendo formado. Por exemplo, Paulo vai estar vivendo para que o Novo Testamento, as 13 cartas dele, seja escrita. Então, de Paulo a Jesus, ou de Jesus a Paulo, o que eles têm para ler? Eles têm para ler o quê? Janes e Jambres. Eles têm para ler o quê? O Antigo Testamento. Principalmente eles têm para ler o quê? O Pentateuco, que era uma coisa figurativa, bem formada. E fora os textos, dos reis que viveram, dos profetas que viveram, dos juízes que viveram. Então, os Janes e Jambres você não vai encontrar em lugar nenhum na Bíblia. Só que agora pensa comigo aqui, por favor, volta o raciocínio. Nós estamos vivendo na igreja de Éfeso, aonde Timóteo está com carta de Paulo, aonde Timóteo está tendo um sermão de Paulo, dizendo do tipo de pessoas que estão ao redor da igreja, que está negando o que é verdade, está querendo mais a facilidade do evangelho do que se abster da vida carnal para viver uma vida de santidade. Aí Paulo dá um conselho para a gente, para Timóteo também, mandando se afastar desse tipo de pessoas que está no nosso meio. Aí Paulo também diz para Timóteo que esse tipo de pessoas está contaminando. O problema não é aqui, o problema é que num dia que não tem culto, ele vai de visita em porta, contaminando, introduzindo uma nova doutrina, introduzindo uma nova forma de pensar. E agora Paulo diz para Timóteo que eles estão iguais a Janes e Jambres. Quem são esses caras que a Bíblia não cita? Quem são esses caras que se opuseram a Moisés? Ele é citado como alguém que tentou se opor a Moisés. Então essas pessoas são pessoas no qual tem uma patente similar à de Moisés, porque para se impor a Moisés e se emparelhar a Moisés, tem poder e autoridade, sim ou não? Só que agora a gente vai descobrir quem são esses caras. Daí eu convido você a mergulhar um pouquinho mais aqui, no livro de Êxodo, no capítulo de número 7 e no verso de número 8. Livro de Êxodo, capítulo 7, verso 8. Posso ler, irmãos? Eu vi 2 pessoas dormindo. Tá chato, né? Dizem que o pastor conhece a voz das ovelhas. É o Fábio. O Senhor disse a Moisés. O Senhor disse a quem? Se você fizer o culto comigo, o irmão não vai dormir. O Senhor disse a quem? Dá um grito no pé do ouvido dele que ele nunca mais vai dormir. O Senhor disse a quem? O faraó exigirá que você mostre um milagre. Quando ele o fizer, diga a Arão: tome a sua vara e jogue no chão, na frente de faraó, e ela se transformará numa serpente. Então, muito obrigado, agora entendi que vocês estão aí. Então Moisés e Arão foram ver faraó, e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. Arão jogou a vara diante de faraó e seus oficiais,
e ele se transformou, ou a vara se transformou numa serpente. Como é que pode? Lá no Novo Testamento a gente vai no segundo livro da Bíblia, pelo amor de Deus. Esse significa saída. Então o que é esse livro de Êxodo aqui? É onde Deus está trabalhando devido ao clamor do povo. Se você não sabe como o povo foi parar no Egito, muitas pessoas às vezes já me perguntaram isso. Por exemplo, lembra que o Egito é um lugar onde Josué prosperou? Quem lembra disso, que Josué prosperou no Egito, ficou amigo de Faraó, é o segundo dentro do Egito mais bem sucedido. Aí lembra que Josué mandou trazer, falei o quê? José mandou trazer, falei Josué? É com J. Lembra que ele mandou trazer a sua família, os seus irmãos todos? Ali foi se dividida a terra, ok? Foi se dividida as terras, e as tribos se tornaram oriundas ali. Aí dali o povo ficou no Egito e se lançou. O faraó antigo morreu, veio outro faraó que não teve memória nenhuma do que foi feito pelo Egito. Memória nenhuma do que os hebreus salvaram ele, nem o Deus dos hebreus. E aí esse faraó que está em vigência aqui agora, governando esse povo e tornando esse povo escravo. Quer saber quem é faraó na sua vida? Aquele que te dá mais trabalho para você não vir adorar a Deus. Então você pode conhecer o faraó com o seu trabalho, lembra? O amor é o dinheiro. Você pode conhecer o faraó com a tua hora extra. Quanto vale um culto? Quanto vale você se abster para vir cultuar a Deus? O que o faraó faz? O faraó é descrito aqui como aquele que dá trabalho ao povo para não deixar o povo te distrair, porque Deus levanta Moisés para fazer o quê? Manda o povo vir me adorar no deserto. E faraó, ele vai fazer uma coisa que a gente tem nos dias de hoje. Pergunta para mim o quê? Na negociação com Moisés, acho que na terceira ou na segunda praga, o faraó diz assim: tá, diz a Deus que eu deixo vocês cultuar a ele, mas cultue aqui mesmo, faça aqui mesmo. Só que o sacrifício de um hebreu, tá, o judeu hoje, o sacrifício de um hebreu nunca mudou. Por exemplo, é sacrificado um novilho, e dentro do Egito todos os animais são tratados como divindade. Aí Moisés vai usar o que tem dentro do Egito para falar que ele não pode, porque a estratégia dele é tirar o povo dali. Lembra que ele fala assim: não, nós iremos caminhar 3 dias no deserto, tal, não sei o quê. Mas na verdade é uma conversa para tirar o povo dali. Aí o faraó diz assim: ó, pode sacrificar aqui. Moisés espertamente vai dizer assim: se nós fizermos o nosso tipo de culto aqui, vai escandalizar o faraó. Tem coisa, irmãos, que a gente faz que traz escândalo, não está? Por isso que a gente tem que se afastar, senão a gente vai ser julgado da nossa forma de adorar. Está comigo aí, não está? E agora, Deus levanta o Moisés como um instrumento libertador, para que possa tirar o povo da onde? Do Egito. Então Deus disse para ele: Moisés tem uma língua presa, você conhece o texto, você é teólogo, você sabe que Moisés vai falar para Deus: olha, eu tenho dificuldade de falar, será que o Senhor é comigo mesmo, né? Aí de repente o Senhor vai dizer para ele: ó, qual o seu nome? Ele vai dizer assim, Moisés vai perguntar: qual o seu nome? Se ele perguntar: diga que eu sou o eu sou. É o nome de Deus, eu sou. Esquisito, né? Mas ele não é, gente. Isso é o que importa. É ou não é? E aí o Moisés vai dizer assim: mas eu tenho a língua pesada. Alguns vão dizer que Moisés é um pouco gago. Aí Deus vai levantar Moisés com uma imagem dele de libertador, e Arão como seu auxiliador, o seu profeta que fala em seu nome. E Arão tem um instrumento poderoso. Qual é o instrumento que Arão tem? Por favor, gente, cadê os teólogos? Pode falar, gente. Isso, aproveita aí a cola do irmão do lado. O que Arão tem na mão? A vara. E ele joga a vara no chão. E o que a vara vira, irmão? Diga: serpente. E olha o que acontece aqui no Egito, você já conhece, mas faz parte do contexto, eu ler com vocês também. Faraó mandou, no verso 11, chamar seus sábios feiticeiros, por meio das suas magias, ou das suas mágicas. Esses magos egípcios fizeram a mesma. Lembra lá, no verso de número 9, por favor, Timóteo capítulo 3. Timóteo capítulo 3, verso 9. Desculpa, aí mesmo. Contudo, não irão muito longe, pois um dia haverá... Não, verso 7, 8, desculpa, verso 8. Muito obrigado. Esses mestres se opõem como quem? Janes e Jambres, que se opuseram a quem? Quem são Janes e Jambres aqui? Esses magos e feiticeiros que eram macumbeiros de... Fica mal assim falar, não? Que eram os macumbeiros de Faraó. Não é eles que se opuseram a Moisés? É eles que se opuseram. Tem uma linha que caminha pela seguinte colocação: que esses caras deixaram um legado sobre Datã e Corá.
Aqueles que influenciaram o povo a se tornar rebelde com Moisés e mandaram fazer um bezerro de ouro. Está comigo aqui? Você vê que essa praga nunca para. Olha onde esses caras saíram, tentaram criar um bezerro de ouro, agora tentaram também infiltrar na igreja de Éfeso e também tentam entrar em Reobote. Quem somos nós na fila do pão? Se tentaram entrar na igreja de Paulo, como não vai entrar na sua? Se tentaram entrar na vida de Timóteo, como não vai entrar na sua família, não vai entrar na sua célula? A Bíblia diz que pelo um caminho ele vem, mas por 7 caminhos ele vai fugir. Irmão, tentai do inimigo, resistir do cristão. Deixa ele vir, diga assim: maior é o que está na minha vida. Então nessa que o Arão joga a vara se transforma em um quê? Diga: serpente. Faraó fala assim: preste atenção. E Faraó mandou chamar os seus sábios e feiticeiros, James e Jambres. Por meio das suas mágicas e artes, magos egípcios fizeram a mesma coisa. Olha o poder desse cara. Quando o texto diz em Timóteo 3,8 que eles se emparelharam com Moisés, ou seja, eles eram iguais a Moisés até um momento. Eu não sei se você sabe, mas por que Deus endureceu o coração de Faraó e por que Deus jogou 10 pragas no Egito? Você sabe que no Egito uma borboleta é um deus. Estou dando uma suposição da coisa mais ralé, né? No Egito tudo é divindade, cultua tudo. O Nilo é a fonte mais fértil do Egito, também era tido como uma divindade, né? Como hoje, por exemplo, não sei o que, rainha do mar aí, Iemanjá, alguma coisa. As pessoas pegam umas coisas do Egito, você vê que algumas culturas de lá, de idolatria, é tudo do Egito. Pela manhã eu estava falando com uma jovem, ela falou assim: pastor, foi o melhor culto da minha vida. Eu falei: por que Jesus voltou? Ela: não, porque eu estou fazendo meu devocional sobre o livro de Êxodo, eu estou justamente na palavra que você disse. E ela me trouxe umas coisas que eu falei assim: eu tenho uma pregação que fala sobre as 10 pragas do Egito, que cada uma dessas pragas que Moisés lança no Egito, era uma divindade do Egito. Deus estava dizendo para Faraó um seguinte recado: Faraó, esse que você diz ser um Deus, eu tenho autoridade sobre eles. Portanto que Deus mesmo joga praga e Ele mesmo tira a praga. Portanto que na 5ª praga para lá, ela me trouxe algo maravilhoso. Eu bato palma para ela porque foi maravilhoso. Eu vou pegar a fala dela hoje. Depois eu boto atenciosamente fulana de tal, beleza? Boto o arroba dela e é maravilhoso. Então nessa que ele lança o cajado sobre a terra, vira uma serpente. Aí ele chama os magos, Janes e Jambres, esses que se opuseram também na igreja de Éfeso, com o Paulo e com Timóteo. Eles também têm o mesmo poder, por isso que o texto diz que eles se emparelharam. Então essas pessoas que carregam doutrinas falsas, elas batem de frente com a gente. Elas querem discutir com a gente. E Paulo chamou eles de mestre. Então muito cuidado com quem você está andando e a quem você está ouvindo. Muito cuidado. Ver mais uma mensagem no YouTube não quer dizer que você vai ser mais espiritual. Está comigo ou não está? Devia estar com Jesus. Também, Marcos? E aí o texto diz para a gente, ainda para nós encaminharmos aqui: o coração de Faraó, porém, permaneceu endurecido. Por que Faraó permaneceu endurecido? Porque ele falou: que Deus é esse? Se os meus deuses, lembrando que todo Faraó, ele era se intitularizado como Deus também. Você sabe disso, né? Aquela pirâmide, a esfinge que tem lá, ok? No Egito, que quem vai em agosto vai conhecer lá. Aquela pirâmide, aquilo era uma catatumba de Faraó. Era aquele negócio monstruoso, que o Faraó, ele morria, ele era embalsamado, ok? Selado. O corpo dele tinha que ser protegido, porque eles acreditavam numa ressurreição após a morte. Você vê que todas as religiões são vazias, porque nem todos os caminhos levam a Deus. Toda religião sabe que nós iremos partir dessa vida, mas nenhuma tem garantia, somente a nossa. Nenhuma delas tem por escrito, datado e carimbado que o seu profeta ressuscitou. O nosso, ele fez 2 coisas maravilhosas. Pergunta: o quê? Além de ressuscitar, ele morreu pela gente. Você sabe que uma coisa que a gente anda aprendendo sobre o Islã é complicado, né? Homem bomba aí do teu lado, barba grande já dá uma sensação assim, né? O cara com barba grande, com a mochila nas costas, você fala: meu Deus do céu. O Islã, ele tem como paraíso também, se você morrer em nome da fé de Maomé e
decepando muitas vidas, você vai no paraíso com muitas mulheres. Ó, todo mundo pensa no paraíso. Olha o cristão, você não mata ninguém, você morre para salvar os outros. Dá direito ao paraíso. Não foi o que ele fez? Ele morreu por nós, por mim e por você, para salvar a gente. Isso é fé ou não é? Isso é religião ou não é? Quem se entrega por si próprio, a sua própria vida, para que outros sejam salvos? Agora o texto diz para a gente aqui, que além de lançar essa serpente, ou melhor, esse pedaço de vara sobre a terra, e se transformar um ou outro numa serpente, mas o texto diz para a gente, no verso 11, o faraó mandou chamar seus sábios e feiticeiros, por meio das suas artes mágicas, esses magos egípcios fizeram a mesma coisa. Mas olha só o que diz o verso 12, jogaram as varas no chão, e elas também se transformaram em serpente, mas a vara de Arão engoliu a vara e a serpente dos magos. Alguém pode dar um glória a Deus nessa noite aí? Maior é o que está em nós ou não é? O inimigo pode até emparelhar, mas no final a gente sempre sai vencedor. Olha para a pessoa do seu lado e fala, está difícil? Vai dar certo. A sua vara, a sua unção é maior, o seu Deus é maior, a sua habilitação é maior. Maior é o que está em você do que está no mundo, em Faraó. Alguém reage, 2 ou 3 nessa noite aí, pelo amor de Jesus Cristo. No verso 19 ele diz assim, o Senhor disse a Moisés, diga a Arão, toma a sua vara, estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre todos os rios, canais, açudes e reservatório, toda a água se transformará em sangue, até mesmo a água armazenada em vasilha, em madeira, em pedra. Moisés e Arão fizeram conforme o Senhor ordenou, diante dos olhos de Faraó, e todos os seus oficiais. Arão levantou a vara e bateu nas águas do Nilo, o rio inteiro se transformou em sangue. Preste atenção, os peixes do rio morreram, a água ficou tão mal cheirosa que os egípcios não podiam bebê-la. Havia sangue em toda a terra do Egito. Mais uma vez, porém, os magos Janes e Jambres do Egito, que emparelharam contra Moisés, usaram as suas mágicas e também transformaram água em sangue. E o coração de Faraó se endureceu de novo, e ele recusou a ouvir Moisés e Arão. O mesmo milagre que Moisés fez, não vou falar mágica, né? Vou dar esse mole. Moisés foi lá com a vara de Arão, tocou nas águas do Egito, porque era a fertilidade do Egito, o que trazia vida para todo o Egito. Acabou a água, os vegetais morrem, os animais morrem, as pessoas também ficam em decadência. O que Deus está dizendo para Faraó? Eu tenho controle sobre as águas do Egito. Então ele toca e transforma em sangue. Algum outro recipiente, na verdade, ou no mesmo lugar, os magos fizeram um feitiço, uma magia, e se tornaram as águas também avermelhadas de sangue novamente. O que Faraó falou? Assim, esse Deus é igual a mim, nós temos o mesmo poder. E se tem uma coisa que a gente precisa mostrar, é o que Elias falou: responde-nos com fogo, para que todos saibam e vejam, só o Senhor é Deus. Enquanto a sua vida e a vida do ímpio tiver a mesma pegada, ou na verdade, enquanto não tiver diferença na sua vida para a vida daqueles que não servem a Deus, eles não irão se identificar. Mas agora, quando Deus começar a abençoar a sua vida, quando Deus começar a habilitar você para coisas grandes, quando Deus começar a mexer a terra com a unção vinda do céu sobre a sua vida, aí o Faraó vai se dobrar e vai dizer: alguém mais poderoso que eu. Por enquanto eles estão na mesma esfera. Apesar de eu já ver uma grande diferença. Por exemplo, a serpente de Moisés comeu a serpente de Faraó. Mas aí o Faraó agora teve outra prova, dizendo assim: que Deus é esse, né? Desdenhando. Ou seja, que diferença tem de você para aquele ímpio da sua casa, da sua família? Nenhuma, mesma coisa. O sol brilha para os dois, mas a unção é diferente. E está vindo algo diferente para vocês. A partir dessa noite, nesse domingo, não sei se você vai receber isso aí, mas sabe, Deus vai fazer tantas proezas na sua vida, porque tem que ser notório o milagre de Deus na sua vida, na sua casa. E vereis a diferença do que serve e o que não serve a Deus. Veja bem a terceira praga, no verso de número 2, no capítulo 8, por favor. Capítulo 8, verso 12. Se você se recusar a deixar sair, enviarei uma praga de rã. Agora vem as rãs. Todo o seu território se tornarão
contaminado pelas rãs. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, verso 6, e as rãs subiram e cobriram a terra. Verso 7, os magos, porém, usaram as artes mágicas para imitar a praga e também fizeram aparecer rã sobre o... Mais uma vez, Faraó endurece o coração e vai embora. Eu estou torcendo hoje, pergunta para quê? Para que a sua vida dê certo. Por quê? Se você tiver uma unção diferenciada, se você tiver algo a mais, as pessoas vão reconhecer pelos sinais que tem um Deus agindo, abençoando a sua vida. Tomara que dê certo. Olha o que diz aqui na quarta praga, no capítulo 8, no verso 17. Moisés e Arão fizeram, quando Arão estendeu a mão, bateu no chão com a vara, os piolhos se infestaram. Toda a terra cobriram os egípcios e os animais, e todo o pó da terra do Egito se transformou em quê? Em piolho. Os magos do faraó tentaram fazer a mesma coisa com as suas artes mágicas, mas não conseguiram. E os piolhos cobriram tudo, tanto as pessoas quanto tanto o animal. E olha o que os magos e os feiticeiros de faraó disseram aqui. É o que eu falei para você. A unção que você está levando hoje é extraordinária para impressionar. Ó, isso é dedo de Deus. Ou seja, eles conseguiram copiar as águas, eles conseguiram copiar as rãs, eles conseguiram copiar a serpente, mas vai chegar um nível da sua caminhada que você vai romper, e aquilo que era para te parar, não vai conseguir mais te imitar. Ei, Deus vai aumentar o nosso nível ao ponto dos egípcios dizer, isso é dedo de Deus, exclamaram os magos a Faraó. O coração de Faraó continuou endurecido e recusou a ouvir o que tinha dito, e a Moisés também. Só que, diz essa menina mais cedo, que no estudo que ela está fazendo sobre as 10 pragas do Egito, achei maravilhoso, que lembra que Moisés tocou com pó na terra? Quem lembra que Moisés tocou com pó na terra? E ali nasceram os piolhos pelo pó, pelo barro? Faraó não pode mexer. O egípcio, o mundo, você vê que o inimigo é tão cruel que ele não faz um ser humano da forma dele, ele modifica o que Deus criou. Você entendeu a mensagem que eu quero passar, né? Você entendeu, né? Ele não cria nada novo, ele modifica o que Deus quer. Só que quando Deus mandou Moisés sacudir o pó, Deus está dizendo, quem criou o homem do pó da terra foi eu. E Faraó não tem poder de criar nada. Ele modifica o coração daqueles que dão lugar. Mas Deus dizendo assim, eu que criei, eu que tenho autoridade, sou eu que tenho domínio. Aí você entende isso. Isso é dedo de Deus na terra. É o gênese do negócio. A partir daqui, diga, a partir de agora, está muito fraco. A partir de agora, todos aqueles que se tornaram pesados na minha caminhada, iguais a mim, mas servindo a Deus diferente, vão ficar para trás. Porque eu vou romper. Porque o dedo de Deus está apontando na minha direção nessa noite. E vereis a diferença do que serve e que não serve. O próprio inimigo está dizendo, tem o dedo de Deus na vida desse crente aí, irmão. O dedo de Deus faz a diferença na nossa vida ou não faz? Faz ou não faz? Se um dedo faz diferença, imagine a mão de Deus. Um dedo e uma mão, e Deus presente na sua vida, vai mudar para sempre. Quero profetizar junto com você, que essa noite seja uma noite em que os sinais de Deus sejam claros. Eu peço até a Deus que não fale mais em parábola conosco, porque às vezes fica difícil de entender as parábolas. Que Deus fale de forma clara, objetiva, e que todos vejam e digam, como diz está em Isaías capítulo 41, 20, para que todos saibam e vejam, o Senhor fez essas coisas. Quem recebe isso aí, dá uma salva de palmas a Jesus. Olha, a gente está com uma palavra de eternidade, mas enquanto no Jesus chega, a gente vai ficar de braço estagnado? Não.
Enquanto Jesus não chega, a gente vai usufruir de uma vida de abundância. Nós iremos nadar na presença do Espírito Santo de Deus. Você tem obrigatoriedade de estar servindo a Deus, ser a pessoa mais alinhada, mais motivada da sua casa. Eu não estou dizendo que alguém da sua família não possa prosperar, não quero mexer nele, mas eu estou dizendo que você não pode ficar de braços atados. Você tem um Deus que faz, e faz coisas grandes. Você tem um Deus que age, e age de forma extraordinária. Quando Ele diz, não vejam, já estou fazendo, melhor, já fiz coisas novas. É como se a gente não visse nada. Não estou enxergando, não tenho possibilidade, não há credibilidade, não tem como. Só Deus mesmo. Acho que quando a gente fala isso, só Deus mesmo, Ele fala, agora eu estou aqui. Mas existe algo que sai do nosso controle, algo que passa para a mão de Deus, que a glória precisa ser dada a Ele. Aprenda a lição de Gideão. Pergunta para mim o quê? 32 mil a glória dos homens, 300 a glória de Deus. Talvez Deus enxuga a sua condição financeira, Deus enxuga aqueles que você pode contar só para Ele fazer parte contigo. Na verdade, sabe qual é o melhor sócio da sua vida? Sempre foi Ele. Você pode ter um sócio rico que pode entrar com um monte de recursos na sua empresa, mas você pode quebrar. Mas você não pode ter nada. Se você tem Deus, você tem tudo. Deus faz prosperar. Ele faz brotar água no deserto. Sabe o que é isso, irmão? O deserto é um lugar árido onde você só vê areia, mais nada. E de repente tem uma água descendo. Não sei se você viu o vídeo que eu postei no Instagram. O que é brotar água no deserto? Estávamos lá no deserto, 400 metros abaixo de Jerusalém. Caiu uma tempestade em Jerusalém. A água deságua onde? No deserto. E de repente soou uma sirene onde nós estávamos, porque tinham 3 peregrinos subindo uma montanha. E de repente a pessoa responsável pelo aquele parque, ela disse assim, olha, por favor, eu não vou falar no inglês, vou falar no português, que foi incrementado para a gente. Ao ponto de ele chamar a atenção no megafone, e o nosso intérprete que estava lá, ficou em silêncio para ouvir. E todos nós ficamos apavorados. Por quê? Porque aquele perigo também foi mostrado para a gente. Imagina, o professor que está te dando uma aula ali, para ouvir o negócio, é algo violento. Eu falei, mano, Hamas está aqui. Pensei logo pior, porque o que vinha é lucro. Falei, Hamas está aqui. Aí de repente ele fala assim, não, está vendo aquelas 3 pessoas lá? O tempo como é que está para lá? Está caindo uma tempestade agora em Jerusalém, e as águas podem descer justamente por aqueles lugares que eles estão. Isso significa, as águas quando vêm, ela destrói tudo. E de repente é sobre isso. Talvez você pense numa destruição, mas não é. Que quem vive no deserto não passa necessidade. Nesse lugar que nós estávamos tem um monte de cisterna cavada. E eles fazem um caminho das pedras para que as águas sejam recolhidas e colocadas nessa cisterna. No meio do deserto tem pessoas habitando. Tem gente sobrevivendo no deserto, tem gente morrendo num palácio. Porque a bênção, irmão, talvez não está no lugar. A bênção está como você administra o momento que você está. Tem gente vivendo bem, melhor, sem muito recurso. E tem gente com muito recurso, tomando um monte de remédio para dormir, um monte de depressão. Por quê? Porque não sabe administrar o que tem. Lembra do que eu falei nisso? Alma vazia, desalojada da presença de Deus. Agora ele vai tentar fazer o 4º milagre. E vai tentar mexer essas poeiras. Só que Deus aqui é autor da vida. Deus aqui criou o homem. E ali Deus não tolera que o faraó se mete no princípio do que ele criou. Você vê que é bem real isso que eu falei. O mundo, o diabo, o faraó, o Egito não cria nada. Ele modifica a criação de Deus. Ele tenta deturbar, ele tenta imitar o que é para Deus. Você vê que as religiões imitam o que a gente está fazendo. Sobre o sacerdote, sobre oferta, sobre louvor, sobre tudo. Eles tentam imitar aquilo que é só para Deus, digno de honra, de glória e de louvor. Está comigo aí? Não? Agora, só que ele não consegue. Os próprios Janes e Jambres, eles dizem assim, isso é dedo de Deus. Isso é muito legal. Por que é muito legal? Porque vai ter uma hora, irmão, que o inimigo vai parar de desdenhar da gente. O inimigo vai reconhecer a autoridade que está na nossa vida. E eu quero até recitar isso aqui de uma forma muito clara para vocês entenderem. Porque o inimigo, ele vai vir nos atormentar. Ele vai tentar se emparelhar com a gente.
Pastor, o que eu tenho que fazer? Resistir ao mal e ele fugirá de vós. Ok? O inimigo vai cumprir o papel dele. O papel dele é chamado de tentador. E o seu é de resiliência. Por que Deus traz para Moisés? Deus chama atenção. Me diz aqui, Moisés conhecia o Senhor? Não. Moisés foi largado num cesto pela sua mãe hebreia, criado com a cultura egípcia, dentro do palácio de Faraó. Sabe como é que Moisés vai conhecer a Deus? Você sabe muito bem que Moisés, ele sabe, na natureza dele, ele sabe que ele é um hebreu, ele mata um hebreu, vai fugitivo para as terras, onde ele encontra a sua esposa, o seu sogro, faz a sua vida lá. De repente ele apacentando as ovelhas do seu sogro, ele vê uma sarça se queimando. Não sei se você sabe que a sarça é um arbusto de 40 a 45, é uma planta pequena, sem significância. Se você for no deserto, o que você mais vai ver é arbusto como esse. E é normal que ele se pega fogo. Um deserto frio é frio, calor é calor. Se está frio, vai congelar tudo, mas se está calor, vai queimar tudo. E de repente era normal, Moisés está ali com as suas ovelhas apacentando do seu sogro, e de repente, ele olha e vê um arbusto queimando. E era comum, como o outro estava queimando, só que o outro apagou, o outro também. Mas de uma hora para outra, o Moisés ele olha, e ele vê que um arbusto não se cansa de queimar. E ele faz assim seu relógio, Moisés tinha relógio naquela época, ele olha no seu relógio e fala, pô, está mó tempão queimando já. E aí Moisés dá na telha, vou ver que tipo de combustível é esse, que não para de se consumir. Você imagina, uma planta pequena de 45 centímetros, 5 minutos de fogo, vira cinza, já era. Aí o Moisés chega lá e ele fala assim, caramba, não para de queimar. Aí me sai uma voz, dentro desse arbusto, e diz o nome dele. A sarça que fala, Moisés. Moisés fica espantado, ele ao ponto de ele falar assim, que coisa maravilhosa é essa? Ou seja, o que o mundo quer, o que Deus espera da gente. Nós não somos a imagem e semelhança de Deus? Deus chamou a atenção de Moisés por causa de quê? Alguém que não conhecia Deus, porque ele não cansava de queimar. Deus não cansava de queimar, ou seja, não era fogo de palha. A persistência de Deus em queimar, em mostrar fogo, chamou a atenção de Moisés, ao ponto de Moisés dizer, que maravilha, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, não é assim que o mundo precisa nos conhecer? Aqueles que queimam, aqueles que não se apagam fogo, aqueles que queimam, aqueles que ardem, aqueles que não se negam, aqueles que vivem como Levítico 6,13, o fogo arderá continuamente sobre o altar e a chama não se apagará. Então, uma vez que eu tenho um inimigo, ele vai cumprir o papel dele. Uma vez que eu sou de Deus, eu preciso cumprir o meu papel. Qual é o meu papel? No pior dia da minha vida eu estou aqui, no melhor dia também estou. No pior dia da minha vida vou louvar, no melhor dia também vou louvar. Por quê? Eu preciso manter o meu fogo aceso. Eu tenho uma responsabilidade de representar Deus através da minha chama. Toca nesse profeta do seu lado e fala, chama acesa, por favor. Com vontade eu venho, sem vontade eu venho. Querendo eu venho, não querendo eu venho também. Se a minha casa está bem eu venho, se não está eu venho também. Se tem dinheiro eu pago Uber, se não tem eu pego carona ou saio andando mais cedo. O fogo precisa se manter aceso, para que as pessoas olhem para nós e falem para nós assim, que maravilha, hein? Será que as pessoas vão falar maravilha só quando tudo está bem? Você sabe que o teu testemunho é mais forte no dia da tua insignificância. Duas pessoas que ficam fortes, você, quando eu sou fraco eu sou forte, e aqueles que achavam que você ia desistir e fala, nada pode parar eles. Pelo amor de Deus, tem uma labareda do teu lado aí, não? A gente canta às vezes, né? O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. Irmão, será que é só bom ou somos bons só no canto? Para o fogo arder, irmão, para o fogo pegar, tem que ter combustível, irmãos. E ninguém pega combustível de graça, como as noivas que dormiram. Tem que lutar. No dia mau, meu irmão, se agarra aos pés da cruz, irmão.
Quando a sua alma fala assim, hoje é o teu último dia, você fala, me dá mais uma chance. Vou buscar, vou me alimentar, vou acender o pavio novamente. Você lembra que eu falei? O Espírito Santo na Bíblia tem a tipologia de azeite. Por isso que a Bíblia diz para nós mandarmos buscar Ele. Por quê? Ele é o combustível que faz eu estar aceso. Vou repetir mais uma vez. O Espírito Santo é a pessoa que lhe traz azeite, que lhe traz o combustível para que você se mantenha aceso. Então você pode perder tudo: dinheiro, carro, casa. No momento que Davi se encontrou nessa perdição de vida, no Salmo 51 ele vai dizer, Senhor, eu perca tudo, inclusive o que estava em questão para ele era o trono dele, o reinado dele. Ele só disse para Deus assim, diferente de Saul, por favor, só não me tire da sua presença. Porque quem está na presença de Deus, Deus pode trazer tudo que você perdeu de volta. Afinal de contas, Isaías 61:7 fala da dupla honra. Para todo dia de vergonha, Deus transformará em dupla honra. Para toda humilhação, Deus transformará em exaltação. Tem alguém para receber essa porção dobrada aí, não? Davi é uma pessoa muito especialista para dizer para a gente algumas coisas extraordinárias. Quer saber, não? Então pergunta, o quê? Davi errou? Errou ou não errou? Quem falou que não? Davi errou, gente. Errou feio. Deus foi mexendo em tudo dele. Um dia ele estava fugido porque o filho mais velho queria matar. E vem um homem com pedra na mão, tacando e amaldiçoando ele. Eliabe disse assim, ó, Davi, vou passar o cerol nesse cara. Davi fala não. Davi deixa uma lição para a gente ir hoje para casa tranquilo descansar. Pergunta, qual é a lição? Davi diz assim, ó, deixa ele maldizer e me amaldiçoar. Quem sabe Deus seja meu juiz e veja a minha humilhação e comece a me exaltar. Não quero que você perca o sono porque tem alguém A e B e C falando de você e que não gosta de você e está com inveja de você. Deixa, porque no lugar da vergonha haverá dupla honra na sua vida. Diga assim, a falsidade, os perversos não conseguirão me acompanhar. Eles vêm com a gente, Marcelo, até um caminho. Mas chega no momento que eles veem que a nossa adoração é verdadeira, eles desistem da gente. Vai procurar outro, porque não dá mais para lutar com ele. Porque já botei desemprego, já botei crise, já botei isso. E o cara continua buscando e fala, cara, não dá, a gente está perdendo. Ele reúne o exército dele, do inimigo, e fala assim, cara, não dá não, esse cara aí não vai desistir não. Eles vão atrás de outro. Você está entendendo que a tua persistência é aquilo que a gente diz, né? Confunda o inimigo. Na verdade, olha para a pessoa do seu lado. Por favor, não tira os olhos dela, não. Parece chato essas coisas, olha para a pessoa do seu lado. Mas veja como que ela é bonita. Olhe para ele e diga assim, o inimigo pensou que você não ia passar de março. Já estamos em 15 de março. A metade você já venceu. Você imagina que eles se reúnem todo dia para atormentar a gente. Usa lá o patrão do trabalho. Às vezes usa o próprio cônjuge. Não, na minha casa não tem, nem na sua. Falando de outros, né? Usa filho, usa pai, usa mãe, né? Falando de outras famílias, pessoal, né? Usa primo, usa cunhado, usa sogra, usa sogro. Vai ver se combina contigo alguma coisa assim, não. Só não usa o pastor. Ele usa às vezes quem está mais próximo de você para tentar, aleluia. Ele usa quem está mais próximo de você para quê? Para tentar te entristecer. Você vê hoje, vamos descobrir o que o inimigo pensa. Estou eu aqui invadindo a mente do diabo. Aleluia. Imagina ele te olhando. Sangue de Jesus. Me deu acesso, foi? Imagine eu agora dizendo para você o que está na mente do diabo. Quer saber? Desse ano ele não passa. Se eu destruir o casamento,
Sangue de Jesus tem poder, irmão. Aí, já estou sendo repreendido aqui agora. Eu falei que estava na mente, não falei que eu era o diabo. Imagina ele dizendo assim, se eu tirar o emprego... Peraí, a gente está fora de um personagem? O que ele pensou? Essa conversa já houve anos atrás. Afinal de contas, a história mais antiga da Bíblia. Lembra do que ele disse para Deus? Se eu tocar em Jó, sim ou não? Ele vai te negar. Então ele mudou? E Deus também não. E a gente tem um personagem que sofreu isso tudo e a gente quer paralisar. Imagine Deus assistindo áreas da sua vida sendo atingida. Eu quero agora que você se sinta esse personagem agora. Você está em evidência agora. Deus está fazendo um filme com a sua história. As cartas bíblicas já têm seus personagens. Mas existe uma nova carta de Atos 29, a era dos apóstolos. O seu nome está sendo colocado, o seu casamento em teste, a sua família em teste, a sua saúde em teste, a sua área financeira em teste, o seu ministério em teste. Talvez você entre aqui e o inimigo está te atacando em várias áreas, confrontando você como confrontou Moisés. Aí tem dois deuses, um verdadeiro e um falso, que diz assim, vai te negar. Aí tem outro do lado assim, ele é meu servo, ele é fiel. Aí outro diz assim, toca na família para tu ver. Aí Deus fala, toca que ele vai continuar me adorando. Você está sendo assistido dos altos céus. Deus está contando com a sua resiliência. Deus está dizendo, é minha sarça, eu abasteço o fogo dele. Pode tocar, vai continuar queimando, vai continuar me buscando, vai continuar adorando. Tem alguém nessa noite aí para queimar? O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar. Agora eu quero que você acompanhe aqui, terminando mais um pouquinho. Obrigado, meu querido. Profetiza, varão. Esquece aqui, que é meu. Eu quero profetizar pela igreja. Que essa palavra, pastor. Isso solta, varão. Que a igreja vai queimar, você queima. Que as 10 pragas do Egito não possam atingir a gente, nosso coração. Isso. Que a gente possa estar confiando em Deus. Que a palavra do Senhor possa estar no nosso coração. Que o Senhor está sobre nossas casas. A proteção de Deus está sobre nossa família. Quem recebe aí, meu irmão? Quem recebe aí, em nome de Jesus. Eu vou tomar. Êxodo capítulo 8, verso 22. Ei, volta aqui. Vem cá, por favor. Vem cá. Olha o que ele disse. Eu quero que ele repita. Não sei se ele falou, ele sabia o que estava falando. Você falou o quê? Junto comigo. Que as pragas do Egito não possam atingir nossos corações. Cinco. Desta vez. Não, Êxodo. Êxodo 8, 22. Acompanha comigo, fala. Acompanha comigo. Tem alguém comigo aí, não? Alguém comigo aí, ó? Devia estar com Jesus. Devia estar com Jesus. Vai lá, vai lá. Desta vez, porém, pouparei a região de Josém, onde meu povo vive. Lá não aparecerão moscas. Então você saberá que eu sou o Senhor, que eu estou presente até mesmo no meio de sua terra. Peraí, você falou que a praga do Egito não pegaria na nossa casa, e você não tinha lido aqui, e Deus está dizendo assim, dessa vez eu pouparei o meu povo. As pragas, tem profeta nessa casa aí, pode profetizar, Daniel. Eu profetizo que as pragas do Egito não serão na nossa vida. Nossa família será executada pelo Senhor. E que possa confiar em Deus, que em nome de Jesus, Deus é maior, Deus é melhor. E Ele é Deus e só Deus. É isso. Show. As pragas não pegarão na nossa... Peraí, vamos testar tudo. A primeira, a segunda, a terceira foram iguais. Mas na quarta, já disseram assim, tem dedo de Deus na vida desse moço. Tem dedo de Deus nessa família.
Tem dedo de Deus nessa casa. E na quinta praga Deus falou assim: agora você e o inimigo terão distância. Vou abençoar a sua casa. Vou proteger o seu casamento, a sua família, a sua saúde. Ei, tem alguém recebendo aí essa presença aí? Sinta o cheiro desse óleo fresco descendo sobre a sua casa. Ah, meu irmão, Deus está botando muralha ao redor da nossa casa, da nossa família. Os nossos bens estão recebendo a proteção do Senhor. Bendito seja tu na entrada, bendito seja tu na saída. Quem recebe essa palavra aí, reage do tamanho da sua fé. Uau, você está escalado na quarta-feira. Andar com gente que está na mesma ligação do altar, nem sabe às vezes o que vai falar, mas o que fala está dentro da direção do Espírito Santo de Deus. É ou não é? O cara está ali, não é com a mão estendida, ele está com o mesmo espírito aqui, ó. Ele conhecia o texto? Não sabia. Você viu no YouTube de manhã, não? Não, né? Graças a Deus. Não foi carne nem sangue, foi o Espírito. Então Deus está comunicando. Lembra que eu falei desde o início do louvor? Deus está comunicando uma palavra poderosa sobre essa igreja nessa noite hoje. Não fique com medo. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Aparentemente, em muitas histórias da Bíblia, parece que o inimigo é maior. Davi olhou, Saul ficou com medo. O gigante era muito grande, 3,20 metros por aí. Davi não teve medo. O servo de Eliseu olhou e falou: olha o exército que cerca a gente. Eliseu olhou e disse assim: abre os olhos dele. Aparentemente parece que as suas guerras estão sendo vencidas, mas existe uma força dentro de você. Existe algo dentro de você que é muito maior do que essa força limitada do inimigo. As ondas que tentam bater na sua vida não vão afundar o teu barco. As forças estranhas que vêm de fora não irão derrubar o telhado da sua casa. Receba a proteção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre tudo que está ligado a você direta e indiretamente. Operando Deus nessa noite, quem poderá impedir? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Olha o que diz aqui em Êxodo 7, verso 1. Antes de tudo isso que a gente falou, veja bem: então o Senhor disse a Moisés: preste atenção no que eu vou dizer. Eu farei parecer Deus para Faraó. Preste atenção, repete comigo. Então o Senhor disse a Moisés: preste atenção. Obrigado porque está lendo alto. Preste atenção ao que eu vou dizer. Eu o farei parecer Deus para Faraó. Você entendeu o que você acabou de ler, não? A crise de Moisés era o seguinte: eu vou lá enfrentar Faraó, sou um homem morto. Aí Deus falou: Moisés, só vai, porque quando ele olhar para você, ele vai me ver e não você. Você não é a imagem e semelhança dele? Por que a Bíblia diz: quando se mostrar o frouxo, no dia da sua angústia, a sua força é pequena? Porque Deus é um Deus forte, e os filhos dele precisam ser fortes. Talvez não seja a imagem de Deus que você vai transparecer, mas a força que existe em Deus está em você. A persistência que existe em Deus está em você. O poder que está em Deus está em você. Está entendendo aí? Ele disse assim: vai, que quando o Faraó olhar para você, ele vai me ver e não vai ver você. Ah, irmão, isso é muito forte. Isso é muito forte para a gente. Saber que o inimigo vai olhar para a gente, vai ver os adjetivos, as qualidades de Deus na nossa vida, me faz, irmão, ficar mais forte nessa noite. Eu vou para casa diferente. Você vai também, não? Saber que o inimigo vai olhar para a gente, não vai ver a gente, vai ver o Deus que habita dentro da gente. Saber que quando o inimigo olhar para a gente, não vai ver um mero mortal, mas vai ver alguém lavado, remido, comprado, redimido pelo poder e pelo sangue de Jesus. Quando ele olhar para você, ele não vai ver você, irmão. Você é pó, você é barro, mas ele vai ver um Deus tão grande dentro de você.
uma resistência, uma fé tão grande, sabe? As qualidades de Deus estão em você. Por isso que você tem que ser essa sarça que não para de queimar. Porque Deus é assim, então serei igual a Ele. Deus está dizendo, Moisés, quando o faraó olhar para você, vai ver eu em você. Algumas pessoas irão ter essa experiência amanhã. Sem você comentar alguma coisa, alguém vai olhar e dizer, fala assim, está diferente. Não sei se é o teu rosto, cortou o cabelo, você emagreceu. Eles não vão saber distinguir o sinal. E na hora, vai vir essa palavra no seu coração. Você vai sentir literalmente na sua espinha dorsal, Deus está aqui. Quem recebe isso aí, dá uma salva de palma ao Senhor, bem forte aí. Aleluia. Vamos fechar aqui, já até passamos. 2 Timóteo 3,10. 2 Timóteo 3,10. Lembra qual é o tema? Tu, porém, permanece o quê? Timóteo, eles podem fazer isso tudo, você não. Timóteo, eles podem errar, você não. Então tu permanece fiel. Tem seguido atentamente a minha teologia, meu procedimento, meu propósito, minha paciência, minha esperança e meu amor. Mas você sabe muito bem, verso 12, melhor 12. Sim, todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo sofrerão o quê? Perseguição. Evangelho é fácil? Olha que verdade legal. Gente, é muito gostoso quando você lê tudo e não esconde nada de ninguém. Eu entrei para a igreja. Irmãos, estou te falando que você está numa batalha. Está numa batalha, só que maior é o que está em você. Deus hoje confirmou para você que Ele está fortemente do seu lado como um exército poderoso. Aí ele diz para Timóteo no verso 14, você porém deve permanecer fiel, o nosso título da mensagem, aquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece de quem você aprendeu. Desde a sua infância, Timóteo, lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Agora, olha que coisa linda, irmão, versos 16 e 17, vamos embora. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar o que é verdadeiro e nos faz perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina o que fazer, o que é certo. Toda a igreja junta no verso 17, por favor. 1, 2, 3. Deus usa para preparar, capacitar o seu povo para toda. Por isso que você está aqui nessa noite hoje. Deus trouxe você para te capacitar, para te instruir, para te preparar, para te equipar. Grande é a tua obra, homem. Aplauda o Senhor com força nessa noite hoje. Ei, você lembra aqui? Timóteo, eles podem, tu não. Lembra como é que nós começamos aqui? Sobre essa pegada que o mundo está vendo hoje, do corpo, da depravação, da profanação do que é santo e religioso. Deus fala assim, os meus Timóteo eu estou chamando. O que Deus está dizendo? Os seus amigos são assim, mas você não. Olha que voto carinhoso. Paulo diz para Timóteo, Timóteo, você teve ensinamento desde a infância. Você é raiz. Eu te tratei no ventre da tua mãe, eu te disse, você és meu. Eu te comprei, eu te formei. Eu cuidei de você em todo o plano gestacional. Em toda a dificuldade da sua vida, minha mão estava lá, Timóteo, cuidando de você. Por quê? Porque grande é a minha obra na sua vida. E onde se encontram os nossos Timóteo hoje? Meu convite especial, além da igreja também hoje, eu quero fazer um profético nessa noite bem rápido com a igreja, através de uma canção. Se você tem chamado e está desviado, hoje você conheceu quem é o inimigo, quem é Deus. E eu quero perguntar, quer continuar servindo o inimigo afastado? É só continuar onde você está. Pastor, não quero servir o inimigo não. Eu sou um Timóteo. Eu conheço muito bem a verdade de Deus. Então você vai sair dessa cadeira, dizer que você não quer mais viver essa vida de escravidão afastada de Deus, e vai voltar para Jesus agora, como obreiro aprovado.
como alguém que não tenha mais motivo nenhum para se envergonhar, como alguém que queira assumir a sua identidade em Cristo Jesus nessa noite hoje. E da forma que você acenar para Deus que você quer Ele, acredite hoje, haverá uma unção tamanha sobre a sua vida. Deus hoje vai descer com uma unção dobrada sobre a sua vida. E tudo aquilo que te fez um dia desviar, jamais terá poder sobre a sua vida. Há uma unção dobrada. Eu quero perguntar nessa noite, amado irmão, vocês que estão aqui me ouvindo, olhem bem para mim, que estão afastados, desviados, ou que nunca entregaram a vida para Jesus. Vocês querem ficar na cadeira desviado, agradando a Satanás, ou hoje vocês querem tomar uma decisão e servir a Jesus? Se vocês quiserem tomar uma decisão e servir a Jesus, faça igual essa senhora. Sai do seu lugar e vem aqui à frente no altar. Dobra o seu joelho e diga assim: só o Senhor é Deus. Se você está desviado, afastado, vem jovem, vem jovem, vem jovem. Já são 4 vidas. Sai do seu lugar e diga: só o Senhor é Deus. Você vai envergonhar o inimigo hoje. O inimigo hoje, ele disse assim, ele vai, ela vai e vai continuar a mesma coisa, esquentando o banco, sentando, ouvindo, não tomando atitude. Não. Sabe o que o filho pródigo diz? Levantar-me-ei e direi com meu pai: eu pequei contra o céu e contra ti. Me faz como um dos seus trabalhadores. Mas Deus diz: não, aqui não tem escravo, aqui tem filho. Quem quer hoje de verdade se sentir filho de Deus novamente? Olha quantas vidas tem vindo aqui à frente. Diga um não para a sua vida morna. Diga um não para